Claudeci Vieira participando conosco mais uma vez. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigada. Sempre um prazer recebê-lo. Adorei a dica. Pessoal bom, que né? busca uma alimentação saudável, hoje tem um bolo de banana saudável, com farinha integral, com aveia, com açúcar mascavo. E aí, quem quiser pode colocar a cobertura de chocolate. Aí com a cobertura não vai ficar tão saudável, mas as crianças não vão resistir. Sim, exatamente. E é uma maneira da gente colocar a farinha integral na nossa dieta, na nossa alimentação. E com essa cobertura de chocolate com flocos de cereais, é uma maneira também de você incentivar as crianças a comerem, né? Legal, porque chama atenção a cobertura de exatamente, na hora que tem uma chocolate, cobertura de chocolate, alguma coisa, os meninos já ficam meio apavorados, né? Então isso é uma maneira de você chamar eles para comer também um bolo saudável, né? Adorei. Tá. Vamos passar então a relação dos ingredientes Vamos. para nossa massa de bolo de banana saudável? Isso. O que você utiliza? A gente tem ó, aqui... Isso, a gente tem aqui o primeiro passo, né? Legal. Que eu vou colocar o açúcar mascavo, Tá bom. tá? Margarina, né? Ou manteiga, 2 ovos e aqui eu tenho o iogurte grego. Tá. O que é esse iogurte grego? Ele praticamente tem aí menos o soro, né? E ele também é rico em proteínas. Então, a gente também está agregando na nossa receita. Perfeito. Ok. Em casa o pessoal pode substituir por aquele iogurte natural, tradicional? Pode sim. Tanto o grego como o natural, também se não quiser estar colocando um creme de leite aí também é perfeito para estar utilizando. Perfeito. Ok? Então a gente mistura tudo na Isso, batedeira. tudo na batedeira. Deixa eu pegar uma colher aqui. São 2 ovos. Isso. Uma xícara de chá de açúcar mascavo. Uma xícara do iogurte. Então, colocar bem na batedeira, bem facinha de preparar, né? Bater aqui um pouquinho e depois a gente coloca o iogurte no final. Claudeci estava comentando, gente, que se você quiser misturar os ingredientes na mão mesmo, pode, né, Claudeci? Sim, pode. Na batedeira né? ou não? Isso, na deixa a mão. margarina, a manteiga a temperatura ambiente, né? Para ficar bem molinha. E vocês podem estar batendo na mão. Agora eu misturei aqui o iogurte grego e eu vou bater mais um pouquinho. Legal. Tá 2 ok? colheres, só reforçando, de margarina, 1 xícara de açúcar mascavo, 1 xícara do iogurte e 2 ovos. Isso. Tudo misturado. Ó, aqui. Essa é a primeira parte. Tá. E depois o restante aqui é só a gente misturar. O que eu vou ter aqui agora? Farinha de trigo integral, aveia, farinha de trigo normal, Tá, né? branca. Leite, fermento em pó, canela, né? Se quiserem colocar, não é necessário, mas se quiserem. E gotas de chocolate. Né? Isso para dar um saborzinho com a banana, fica muito, muito gostoso, né? Então, e questão da cobertura também, se quiserem estar colocando uma cobertura de chocolate com floco de cereais, tá? Aqui eu tenho 2 flocos, arroz e milho, então por isso 2 flocos de cereais, tá? E aí depois é só misturar aqui. Legal. Bem simples, né? É bem, muito simples, Claudeci? fácil, né? Ó, vou misturar aqui todas as farinhas. 1 xícara de farinha de trigo branca e 1 xícara de farinha de trigo integral.
a gente mistura um pouquinho, porque colocando só a farinha de trigo integral, fica uma massa bem rústica, né, Claudeci? E às vezes as pessoas acham que o bolo está empatumado, tá? Mas não é questão mesmo da farinha, por causa da farinha integral, né? Que ela fica Quem assim. quiser pode usar só a farinha integral. Pode. Ou quiser colocar outra farinha, mais... né? Isso. Quiser colocar farinha de centeio também, perfeito. Legal. Tá? E aí uma xícara de cada, né? Isso, e aqui eu vou pôr o leite, tá? E por último eu gosto de colocar o fermento, tá? Gente, ele tá ali e eu vou colocar o fermento. Meia xícara de leite. Isso. Por último, eu vou colocar o fermento e também a canela. Tá? Se não quiser, tem pessoas que não gostam muito de canela, né? Mas pelo fato da combinação com a banana, né? Fica muito bom. Eu gosto. Né? Uma colher de sobremesa de canela e uma colher de sopa do fermento em pó. Isso, ó. E aqui praticamente está pronta a nossa massinha, né? Então, outra dica bem interessante aqui, Tati, é que, eu não gosto de banana, o que eu posso estar colocando? Posso estar colocando maçã picada, posso estar colocando uva passa, ameixa, damasco, então tudo isso eu posso estar colocando na minha receita no lugar da banana. Tá. Né? Vamos colocar aqui. Banana bem madura ou não? Eu prefiro bem madura. Eu prefiro ela bem madura, pelo fato do quê? Para ela ficar bem gostosa. Ela praticamente derrete um pouquinho, né? Com o açúcar mascavo, ela acaba derretendo e dando aquele sabor na minha massa, tá? Bom, e aqui eu vou colocar as gotas de chocolate. Né? Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que eu estou fazendo, Tati, depois pode estar me ligando aí que eu passo, tudo certinho, alguma dúvida, né? Nós vamos divulgar os contatos, tem Isso. telefone, e-mail do Claudeci Vieira, ele que sempre participa conosco. Traz hoje essa sugestão do nosso bolo de banana, saudável, com a farinha integral, com aveia. Aí a gente colocou as gotas de chocolate para dar uma incrementada. Se você quiser deixar a receita ainda mais light, só tirar as gotinhas de chocolate. Gotas, exatamente, né? E aqui o que vai acontecer? Se caso eu estiver batendo ele na mão, eu tenho que bater um pouquinho mais pelo fato do quê? Pelo fato da minha manteiga, de misturar legal o açúcar. Mas se for na batedeira, bem rapidinho para estar fazendo. Acho que uns 2, 3 minutinhos. né? Foi bem rápido. Então, reforçando na batedeira, nós misturamos 2 ovos, 2 colheres de sopa de margarina, 1 xícara de chá de açúcar mascavo e 1 xícara de chá de iogurte grego, o iogurte natural da sua preferência. Bateu, misturou. Você vai acrescentando os outros ingredientes. 1 xícara da farinha de trigo integral, 1 xícara da farinha de trigo branca, se você quiser usar só a farinha de trigo branca ou 2 da farinha integral, conforme a sua preferência, que a gente fez uma a uma, tá? Meia xícara de leite, colocamos 1 xícara de aveia em flocos, já misturamos. 1 colher de sobremesa da canela, 1 colher de sopa do fermento em pó, e mais ou menos 100 gramas das gotas de chocolate. Tá. E aqui eu vou colocar as bananas. Umas 2 bananas? 2 bananas. Mais ou menos? 2 bananas. Vai depender muito do tamanho das bananas, né? Se vocês acharem que a banana tá meia grande, né? Então pode colocar aí uma. E o legal, eu adoro quando a gente apresenta a receita com a banana, porque é uma fruta que a gente encontra o ano inteiro. Exatamente. Né? E um precinho bem bacana. Bem bacana, né? Banana é uma fruta... Como se diz, né? Preço de banana, É né? preço de banana, literalmente. E tem várias regiões, né? Quase que em todo o Brasil. Todo o Brasil você encontra, né? E aqui eu posso usar tanto uma forma como essa, ó, que eu estou utilizando aqui, né? Como uma redonda que foi que a gente fez, que está exposto ali. Né? Então, independente do tamanho da forma, como vocês querem utilizar, fique à vontade, tá? Tanto uma quanto a outra, não tem problema. Tá untada? Tá untada, tá? Tá untada com óleo ou margarina, tá? Não precisa pôr farinha, só untar mesmo, que não vai grudar. Fica uma massa bonita, né? Fica. Né? Então, a aparência, depois que ele assa, às vezes a pessoa, meu bolo eu esqueci de pôr fermento, né? Eu esqueci de pôr fermento, mas não é a característica dele assim mesmo. Né? Ó. Então aqui eu vou colocar praticamente meia forma, né, do nosso recheio de bolo aqui e vou levar para assar em forno aí já pré-aquecido, né? 180 graus? 180
forno normal, né? Quanto tempo, Claudeci? Vai depender muito do forno de cada um, né? Então aí 180, eu creio que aí em torno de 25 a 30 minutos é o suficiente, né? Que é mais ou menos o tempo, né? Isso, exatamente. Dos bolos. Isso. Né? Deixa eu deixar isso do ladinho aqui. Então, o que vai acontecer? Adorei. Então, Cheirinho de banana muito bom. muito, né? Com canela. Eu não coloco aí praticamente a metade da forma e levo para assar. Tá. Aí no forno já pré-aquecido, né? Então vai depender muito do forno. Às vezes tem fornos que ele aquece mais, mesmo está sendo 80, ele aquece mais ou aquece menos. Então, a pessoa que estiver fazendo em casa, ela vai conhecer o forno dela, né? Cada um conhece o seu forno. Então, na hora que ele está praticamente igual esse aqui douradinho, ele já está ótimo. Olha tá? esse espetáculo. Bom, né? Vou Deixa eu já oferecer. colocar isso. Coloca para mim, Tati. Obrigado. Esse aqui, ó, como já tem ali a opção de fazer com a cobertura, né? A gente vai cobrir esse aqui para o pessoal ver como que fica. Ah, tá? legal. Perfeito. Então aqui, Esse ó, já tá prontinho. tenho chocolate meio amargo e floco de cereais. Então, praticamente eu vou Você está usando misturar... aí os flocos de arroz e milho, né? Isso, que tudo você junto, comentou. isso, exatamente. Ele fica mais crocante e demora mais para murchar, né? Então, esse é o interessante. Ó. E vou misturar aqui para a gente jogar em cima desse aqui. Tá. Tá? Mas é questão... é questão mesmo de gosto, né? Se quiserem colocar a cobertura, se não quiserem, então, independente de... Pode deixar mais ou menos saudável. Exatamente, né? Ó. Se caso também sobrar aqui, né? A Mas gente também pode... tem um pouquinho de cobertura, né, gente? não vai nem Vamos fazer. nos permitir. Né? Né? Esse A caso... massa saudável tem aveia, tem a farinha. né? integral. Esse caso sobrar um pouquinho dessa cobertura, vocês podem fazer bombons com ele, né? Porque aqui é só eu colocar nas forminhas, tem um bombonzinho crocante aí, tá? Então, aqui, ó, vou colocar aqui em cima e ele vai escorrer. Claudeci. Ai. E uma dica bem interessante, Tati, para estar fazendo, quando eu acabo de tirar esse bolo do forno, eu coloco ele dentro de um saquinho plástico para aí conservar a umidade dele. Então, tirei ele do forno, ele quente dentro do E saquinho. fecha o saquinho mesmo? Sim, fecha ele o saquinho em cima. Aqueles de supermercado mesmo, Isso, né? isso, é. Claudeci? Sim, aquele de supermercado. Curioso. Né? E eu fecho ele porque o que vai acontecer? A umidade dele vai manter dentro do meu bolo, né? Porque se você deixa ele exposto, o que vai acontecer? Ele vai secando, né? Então, a hora que você tira ele, o que acontece? Ele ainda está praticamente úmido, todo úmido lá. A umidade que ele não perdeu nada de umidade. Então, o que eu faço? Eu coloco ele dentro do saquinho. E É praticamente... legal essa dica, porque de repente quem mora sozinho, são Sim, 2 sim. pessoas em casa e você não vai fazer a cobertura, já tira do forno, já põe no Perfeito. saquinho e aí no saquinho que eu vou deixar ele guardadinho. Exatamente. Quando eu for comer, abre o saquinho, corta uma fatia. Exatamente, Volta igual, pro volta pro saquinho. saquinho de novo, né? Só tem que tomar cuidado em questão de colocar, porque como ele está quente, se você deixar ele muito tempo dentro do saquinho, corre risco de embolorar. Né? Então eu coloco mesmo para segurar a umidade. Aí depois que ele esfriou dentro do saquinho, aí eu tiro, coloco a cobertura. Aí depois que ele esfriou totalmente, aí sim eu posso guardar. Ah, daí você tira. Isso. É só durante o tempo que ele esfria. tá... Enquanto ele vai esfriando, ele vai esfriando dentro do saquinho. Exatamente, aí a umidade não vai saindo para fora. Aí depois que ele esfriou, que eu coloquei a cobertura, aí se eu quiser Aí eu posso guardar, tirar o saquinho pode. e- E se quiser colocar dentro do saquinho novamente depois dele frio, sim. Porque senão ele acaba pegando, embolorando. Legal, tá? vou decidir. Tá? Então isso aqui é a nossa dica, né? Ai, Ficou, ó, que legal. que dica! Né? Bem saboroso, né? Então aí para as Sensacional. crianças, o que vai acontecer? Às vezes as crianças verem um bolo desse, não se apaixona, né? Mas na hora que vê o chocolate em cima, aí... A cobertura vai atrair Vai, com e a certeza, massa né? riquíssima, né? Muito, muito, Nutrientes, muito. a Muito. própria aveia, Sim, o né? açúcar mascavo, que é mais saudável. E até mesmo a banana, né? Farinha Que- integral, a banana. Que é uma fruta aí que a gente consome praticamente todos os dias, né? Riquíssima em Muito, potássio e muito. outras propriedades benéficas. Os contatos do nosso convidado, Claudeci Vieira, estão no vídeo. Ah, que Sugestões, legal. orientações. Aí eu vou aproveitar um tiquinho Pode. desse pedaço aqui. Pode? Isso, pode sim, Tati, para você experimentar Delícia, ele. gente. Ah, e a nossa cobertura, olha a casquinha de chocolate. Que delícia. Eu adoro esse programa. Ai, como eu gosto desse meu trabalho. Bom demais, viu, Claudeci? Bom, né? Gostoso o trabalho. Posso mandar um abraço rapidinho, Tati? Claro. Ontem eu tive com o pessoal fazendo um curso de Itatiba, né, do pessoal do câncer lá, né, que tem uma entidade lá voluntária, e eles estavam fazendo um curso com a gente ontem. Então, um pessoal maravilhoso lá, né, também eu quero Legal. mandar um abração aí para minha filha que está nos assistindo e para todo mundo que está nos Nome da assistindo. filha? Gabriela Isadora. Gabriela Isadora,
Beijo pra vocês. Arrasou, viu? Nossa, bom, né? Nossa, muito bom, Claudici. Todos que estão nos assistindo aí, um abraço. E é gostoso, viu, Tati? Depois que quando ele tá quentinho, também é gostoso comer ele. Depois bom. que ele esfria, fica muito gostoso, muito bom mesmo. Impossível ficar só numa garfadinha, viu, minha amiga? Eu vou aproveitar aqui meu pedaço inteirinho. Obrigada, Claudici. Arrasou. Obrigado você. E é saudável, a gente pode até repetir. Acho que eu vou aproveitar os 2 pedaços. Beijo. Muito